Seja bem-vindo a mais um programa Conexão. Este programa tem edificado a vida de muitas pessoas e hoje nós estamos aqui numa cidade muito especial para nós, que é o Centro Apostólico de Teutônia, onde nós vamos conversar com um convidado muito especial. Nosso convidado especial hoje é o apóstolo Ricardo Wagner. Ele é apóstolo da Rede Apostólica Cristã, líder sênior da Academia Apostólica e do Centro Apostólico aqui de Teutônia. Ele também é doutor na área de liderança, mestre em engenharia estratégica, ele é pós-graduado na administração estratégica e também é escritor. Seja bem-vindo, apóstolo Ricardo. Rosângela, uma honra para mim poder estar junto com vocês no Conexão Bênção e um privilégio enorme receber vocês aqui em Teutônia, aqui no Centro Apostólico. Creio que esse tempo que nós vamos ter juntos aqui será muito produtivo e especialmente queria dizer bem-vindo a todos os nossos internautas que estão ligados, que estão participando e ouvindo conosco aí esse grande momento que nós vamos ter agora. Bom, apóstolo, nós estamos vivendo um novo tempo e cada tempo tem o seu propósito. Como nós podemos contextualizar as questões bíblicas sobre Israel? Então, Rosângela, essa é uma questão que realmente sempre de novo volta à tona. Na verdade é uma questão até, um assunto até que é bastante badalado, está sendo muito badalado hoje aí nas redes sociais. E se ouve quase que todo dia alguém comparando os tempos com alguma coisa em relação à Bíblia, em relação a Israel e tentando conectar o final dos tempos com algumas coisas a respeito de Israel. Eu sou um pouco cético com respeito a essas coisas e vou explicar porque eu sou um pouco cético em relação a essas coisas com Israel. Porque, em primeiro lugar, nós precisamos entender que quando Jesus, em Mateus 24, 25, ele está falando, que ele fala de muitas coisas, fala de guerras, fala de terremotos, fala de reis, fala de muitas coisas ali. Mas ele diz nada disso é o fim. O que ele diz que é o fim? Ele diz que o fim é quando o evangelho do reino seria pregado em toda a terra. Então, o sinal dos tempos, se alguém quiser um sinal, não tem a ver com as circunstâncias ao nosso redor que acontecem. Tem a ver o quanto é que acontece, primeiro, a mobilização da igreja. A mobilização da igreja, onde o reino de Deus é expandido e levado por toda a terra, esse é o maior sinal e o principal sinal dos tempos. A segunda coisa, Rosângela, que nós temos que entender é que quando nós estamos olhando para fora e definindo tempos com situações que estão externas a nós, isso causa uma inércia para a igreja. Isso causa uma letargia na igreja, como tem causado em muitos casos. Como causou os últimos 200 anos, de certa forma, uma letargia, e a igreja, durante 200 anos, não se retirou da sociedade e não tem mais influenciado a sociedade. Tanto que hoje nós falamos que a sociedade é pagã, e a igreja é uma microcultura dentro de uma cultura, ou seja, nós estamos na igreja vivendo como uma bolha, porque a igreja se retirou da sociedade. Mas não foi isso que Jesus pediu. Jesus pediu para nós virmos e discipularmos as nações, e não nos retirarmos e formarmos uma cultura diferente da cultura do mundo. Nós influenciarmos a cultura do mundo. Quando Jesus estava os últimos minutos dele junto com os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, então, agora virá o tempo onde o reino de Israel será restabelecido? E Jesus olha para eles, para os discípulos, porque eles estavam querendo
alguma coisa também fora deles. E Jesus foi muito contundente com a resposta. Normalmente, essas pessoas que falam sobre isso e tentam encontrar algumas coisas que estão acontecendo, algum acordo de Israel com uma nação, com outra nação, com isso, com aquilo, dizendo esse é um sinal, isso é isso, e tentam encontrar uma referência bíblica disso. Parece que esquecem aquilo que Jesus disse para os discípulos, Não vos convém, não vos compete saber os tempos e as épocas que Deus guardou exclusivamente para o conhecimento dele. E logo depois de falar isso, Jesus ele entra logo dizendo assim: mas recebereis poder sobre vós e vocês serão minhas testemunhas na Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que Jesus estava dizendo? Que eles estavam preocupados com questões externas, e essas questões externas, como os sinais de Israel e assim por diante, estava tirando eles do foco daquilo que era o foco. E o que era o foco? Eles serem testemunhas em toda a terra. Jesus disse: não compete, não fiquem trabalhando, não fiquem aí rodeando em torno disso aí. Jesus disse: o que vocês precisam fazer é ser cheio do Espírito Santo e ser testemunha e avançar em toda a terra, manifestando a glória de Deus em toda a terra. Então, quando fala de profecias em Israel, sim, a Bíblia ela é cheia de profecias a respeito de Israel. A grande maioria delas já aconteceu. Alguns dizem que coisas que estão para acontecer, eu acredito que muitas daquelas que a grande maioria pensa que está para acontecer, eu acredito que já aconteceram, e existe comprovação histórica de que a grande maioria delas já aconteceu. Mas se nós quisermos hoje olhar qual é o maior sinal dos tempos para a vinda de Jesus, é a expansão do reino de Deus aqui na terra. Não a expansão da igreja, mas a expansão do reino de Deus aqui na terra. Daniel deixou muito claro que viria a pedra que esmiuçou os pés da estátua e toda a estátua virou pó, e aquilo foi crescendo até encher toda a terra. Ali novamente nos mostra muito claramente de que justamente essa história vai ser construída dessa forma. Quem é a pedra? A pedra é Jesus. E ela vai crescendo até tomar toda a terra. Esse é o sinal dos tempos. Outro sinal dos tempos que fala no livro de Coríntios, diz que Jesus foi recebido nos céus e sentou-se à destra do Pai, e ele retornará, se levantará quando todos os inimigos forem postos debaixo dos pés dele. E os inimigos não estão postos debaixo dos pés dele. E falta muito ainda. Então, quando nós começamos a olhar quando é que Jesus vai retornar, nós precisamos olhar para a igreja, não para outras coisas externas. Porque Deus deu a responsabilidade para nós, para aqueles que amam a sua vinda. Ou seja, se nós amamos a vinda de Jesus, nós vamos trabalhar para que a vinda dele aconteça. E como é que nós vamos trabalhar para que a vinda dele aconteça? Estabelecendo o reino dele aqui na terra. E na verdade, por último, um outro grande sinal que diz assim que os céus irão reter Jesus, eles receberão Jesus, até que, e agora muita gente diz assim, até que haja guerras, rumores de guerras, até que o templo seja reconstruído, até que o muro de Israel se abra a porta especial que vai direto para o templo, até que Israel se... Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala até a restauração de todas as coisas. E quando fala da restauração, lá no início do livro de Atos, nos fala justamente de trazer o tabernáculo de Davi, que era o louvor que encheria toda a terra, trazia a glória de Deus em toda a terra. Então, quando se olha demasiadamente para Israel, eu amo Israel, sabe que eu levo pessoas a conhecer Israel,
ajuda Israel. Israel é a nação que Deus escolheu, que foi modelo, que é exemplo, que é uma nação abençoada. Eu amo demais Jerusalém, oro por aquela nação. Quando posso, ajudo a nação. Mas, sobretudo, a incumbência pelas coisas que acontecem na terra é da igreja. A igreja é que vai implantar o reino de Deus. A igreja é que movimenta os céus. Não é Israel que movimenta os céus, não é o diabo que movimenta os céus, não é os acontecimentos desse mundo que mobiliza os céus. Quem mobiliza os céus é a igreja. Sim, é nós, a igreja, que fazemos a diferença onde nós estamos, nas cidades, né? Sendo a transformação que as pessoas precisam. Então, qual que é a importância da profecia neste tempo para nós? Então, na verdade, Rosângela e todos os nossos ouvintes, a profecia é algo que permeou a palavra de Deus desde o início dela. E a profecia é algo fundamental na vida de uma pessoa, porque a profecia, a palavra profética, ela é que nos impulsiona, ela é como que uma meta, é como que um objetivo. A profecia é como que algo que nós precisamos correr atrás para que ela seja concluída e estabelecida. A profecia é que nos dá expectativa, a profecia é que nos dá esperança, a palavra profética é que nos dá ânimo, a palavra profética é que nos dá vigor. Quando nós damos uma palavra profética negativa, nós roubamos o ânimo, roubamos o vigor, roubamos as forças, roubamos a esperança. A palavra profética, por isso, que quando Paulo escreve, ele diz que a palavra profética ela serve para nos exortar, e a palavra exortar deveria ser traduzida como animar, deveria ser traduzida como nos entusiasmar. Então, a palavra profética, ela fundamentalmente, ela nos serve para nos entusiasmar, para nos animar, para nos dar força, para nos dar ânimo, para nos empurrar para frente, para nos impulsionar para frente, para nós não olharmos para a circunstância, para o momento presente ou para as coisas que se passaram para trás, mas olharmos para frente. Então, a palavra profética é algo muito inspirador, muito motivador, e assim ela precisa ser. Quando a palavra profética não produz isso, eu realmente coloco em dúvida as questões da palavra profética para que ela cumpra o objetivo. Então, a palavra profética ela serve para nos animar, né, para nos edificar, para fazer com que nós sejamos mais fortes, para nos entusiasmar, nos aconselhar e sabermos com certeza a direção que devemos tomar. Agora que os nossos internautas eles já sabem a importância da profecia nas nossas vidas, o que ela pode surgir, o que pode nos inspirar, aonde nós devemos ir, né, nos lugares que Deus tem preparado para nós. Quero dizer primeiramente que nós, como Centro Apostólicos de Santa Cruz do Sul, a gente se sente honrado e privilegiado por estar aliançado à rede há mais de 17 anos, né? E para nós tem sido uma alegria, porque todas as palavras proféticas que o Senhor liberou para as nossas vidas, seja de uma maneira individual, seja como ministério, todas elas se efetivaram, aconteceram. E isso nos alegra muito e nos dá confiança da palavra profética deste ano, que o Senhor liberou para o ano de 2021. Mas antes de nós entrarmos no tema deste ano, gostaria que o senhor fizesse uma breve retrospectiva, porque em 2019 o Senhor liberou uma palavra profética para o ano de 2020, né? E nós vivemos um ano bastante atípico e os nossos internautas com certeza estão podendo lembrar deste ano de 2020, né? Um ano que a gente não esperava viver. Mas quando nós recebemos essa palavra profética de 2019, nós sabíamos que nós teríamos que nos preparar para os acontecimentos. E o que o senhor poderia falar sobre essa palavra profética? Então, Rosângela, no ano de 2019, no final do ano de 2019, eu busquei a Deus em relação a 2020. E Deus colocou no meu coração algo muito
muito forte, que seria um ano de muitas, vou chamar assim, turbulências, muitos desencontros, muitas coisas que aconteceriam fora da rotina normal. Eu não, como eu sempre digo, eu gosto de ser um pregador de boas notícias. Eu não gosto de ser um pregador de más notícias. Mas, assim como seria um ano de turbulências, um ano de muitos vai-vens, um ano de muita intensidade nas coisas que aconteceriam, também seria um ano interessante para a igreja, porque seria um ano em que nós poderíamos consolidar muitas coisas e efetivar muitas coisas, e ao mesmo tempo um ano de aprendizado de muitas coisas também. E então foi que eu escrevi que nós precisaríamos estar muito preparados com a paz de Deus, porque a paz, o shalom de Deus, seria importantíssimo nesse ano justamente de desespero, de angústia de 2020, como foi que aconteceu. Eu coloquei muito claro. Na verdade, eu não quis escrever muito mais sobre isso no início do ano de 2020, ou no fim do ano de 2019, porque eu não gosto de falar coisas ruins, não gosto de falar coisas negativas, mas na verdade, no meu íntimo, eu sabia que seria um ano turbulento, seria um ano de grandes desafios, um ano de necessidade de um posicionamento muito importante. E especialmente está conectado com Deus por causa das situações que aconteceriam aqui na Terra. E por isso que eu falei que teríamos estar revestidos com o shalom, com a paz de Deus. Porque só Ele poderia dar descanso. E foi o que aconteceu esse ano, que a gente viu que agora no final do ano saiu uma pesquisa nos Estados Unidos e mostrou que as únicas pessoas que melhoraram a qualidade e a saúde mental, emocional delas foram as pessoas que frequentaram a igreja ao menos uma vez por semana. Todos os outros grupos sociais, no ano de 2020, diminuíram a sua saúde mental e a sua qualidade de vida no ano de 2020. E por isso nós precisaríamos estar preparados com essa paz, porque seria um ano de intensidade. E realmente foi um ano intenso, porque eu parece que eu trabalhei mais em 2020 do que os outros anos, porque nos envolvemos com tantas coisas, porque conectamos com tanta gente que não tínhamos conexões antes, através da mídia, através da internet. E foi um ano de crescimento pessoal quase que para todas as pessoas. Então esse se cumpriu de novo, mais uma vez, a palavra que foi liberada. E para esse ano de 2021, novamente, uma palavra de grande desafio. Um ano de avanços, o ano de 2021, né, um ano de avanços. E o Senhor poderia nos falar o que Deus espera dessa mensagem profética? Então, ano de 2021 vai ser um ano de realmente daquelas pessoas que têm esse espírito e que acreditam na palavra profética e agora se levantam entusiasmados, corajosos, motivados para ir e estabelecer as coisas e aquelas coisas que sempre foram sonhadas, sempre tiveram o intuito de construir, de fazer, de alcançar. Esse ano de 2021 é um ano de fazer essas coisas. Ano de 2020 foi um ano que a situação gerou medo, a situação gerou pavor, a situação gerou passividade. Justamente essa circunstância que gerou isso é para impedir aquilo que Deus quer fazer. E o que Deus quer fazer é que nós nos levantemos nesse ano de 2021 e vamos para a ação. Então a palavra de ordem nesse ano é ação. A palavra de ordem esse ano é coragem. A palavra de ordem esse ano é avançar. É sair da mesmice, é sair daquilo que nós tínhamos e alcançamos até agora.
é sair daquilo que nós conquistamos até agora e achamos que estamos bem. Esse ano é o ano de sair do nosso status quo, de sair da nossa passividade e nós avançarmos. Mais ou menos assim, vamos dizer assim, como Davi. Davi, ele estava lá, não era alguém preparado para a guerra, não era alguém que tinha sido treinado como os irmãos dele, os 3 primeiros irmãos, pelo menos, tinham sido treinados, Abinadab e os outros irmãos dele, já tinham sido preparados para a guerra. Ele não, ele era o filho caçula, o mais, quem sabe, desprezado da casa. Mas quando ele chegou na guerra, trazendo alimento para os irmãos dele, e um monte de gente acuado, amedrontado pelo gigante que estava atormentando e desafiando eles. O atormentamento e o temor, o medo, gera estagnação. O que aconteceu esse ano de 2020? As pessoas ainda estão numa situação de letargia, ainda estão estagnadas, ainda estão paradas, ainda estão acuadas por causa do medo. Essa semana ainda, uma pessoa que pegou Covid-19, ela disse assim: Ricardo, o problema não é a doença, esse não é o problema principal. O problema principal é o medo que vem junto com a doença. E que as redes de TV, e eu falo aqui abertamente, a Rede Globo principalmente, gerou esse espírito que gerou de medo e de pavor nas pessoas. E o que acontece é que isso, ele disse, isso é a pior coisa que tem. Porque quando tu pega o Covid, parece que junto com ele vem um espírito de medo junto. E as pessoas que pegam o Covid ficam tudo amedrontadas, desesperadas, e o que vai acontecer comigo? Vou morrer, não vou? E esse, para mim, é o que aconteceu nesse ano em quase que toda a humanidade. E isso, o medo, ele libera um hormônio que refreia as pessoas, que impedem elas de avançar, que gera medo. Se o ano de 2021 é um ano de avanço, quem terá o privilégio, nesse ano de 2021, mais uma vez, será a igreja. Porque a igreja que confia em Deus, ela pode estar livre desse espírito de medo. Porque a Bíblia diz que praga nenhuma te alcançará e mal nenhum chegará à tua tenda. Então, mesmo que as pessoas peguem o Covid, quando fala de praga, está falando, ok, vai acontecer, mas nós não vamos nos deixar derrotar por isso. Ou seja, isso não vai nos derrotar. Nós vamos continuar fortes e estamos vivos, estamos muito determinados. E agora, esse é o tempo, Deus está movendo para que a igreja avance, é um tempo de avanço, é um tempo de avançar o reino de Deus, de fazer com que o evangelho do reino realmente se expanda e alcance toda a terra. E isso eu digo em todas as áreas. Quem tem negócios, esse é o ano de expandir os negócios. Quem estava com a mentalidade de fazer o seu próprio negócio, esse é o ano de começar o seu negócio. Quem estava querendo fazer um curso, estava, quem sabe, muito tempo parado, eu sempre sonhei em desenvolver isso, aquilo, é o tempo de começar, é o tempo de fazer as coisas, é o tempo de avançar, mas de forma muito ativa. Ou seja, é um tempo em que, como foi que aconteceu com Davi, que nós estávamos no exemplo, ele estava fora daquele ambiente, daquela atmosfera, daquele clima de medo que o gigante estava ali gerando em todo o exército de Israel, que estava se escondendo. A Bíblia conta que eles se escondiam de tanto pavor e medo que tinha. E Davi, sem medo, foi lá e avançou, porque ele não estava controlado por aquele espírito de medo. Ele não estava sob o domínio daquele espírito de medo. Ele estava cheio, ele estava dominado
por uma outra coisa, por uma palavra profética de que o Deus de Israel era o Deus acima de todos os inimigos. E quando ele foi contra o gigante, ele disse: quem és tu que afronta o exército do Deus vivo? Ele não estava com medo da circunstância. Todos ficaram espantados com isso, mas ele não estava com medo, porque ele não estava controlado por espírito de medo. Então, esse ano, as pessoas que não estão debaixo do controle do espírito do medo, do pavor, da letargia, da passividade, é o tempo dessas pessoas saírem, avançarem, estabelecerem, né, fazerem aquela viagem. Logo, logo vai abrir as fronteiras que tanto sonhavam em fazer. É essa época de fazer, mas sobretudo, Rosângela, eu quero dizer que é o ano de sentar, vamos dizer assim, de fundar, de estabelecer, de pastores estabelecerem novas igrejas, né? De cada pessoa da igreja, sempre tinha medo de fazer minha célula. Esse ano começa a sua célula. Pessoas que estavam com medo de fazer alguma coisa, esse ano, eu quero dizer, é o ano que Deus está nos chamando para nos avançar. Entenda, quase que a vida das pessoas e da humanidade é uma vida assim que vai crescendo, devagarinho crescendo. Mas estudos mostram que as grandes empresas, elas não é esse o processo normal delas. Elas sim vão crescendo, mas elas, apesar de estarem crescendo, aquele crescimento delas como que uma rampa, não é o que levou elas à situação de sucesso. Porque elas são muito mais parecidas com uma escada do que com uma rampa. Ou seja, elas vão crescendo devagarinho, mas daqui a pouco elas dão um salto. Porque inventaram uma nova coisa, lançaram um novo produto, fizeram um novo investimento, ou entraram no novo mercado. Alguma coisa fez com que elas dessem um salto. Esse é o ano de dar esse salto. Esse é o ano de subir um degrau. Esse é um ano realmente para aquelas pessoas que entenderam esse tempo, quem começou o ano tendo isso em mente e terminará o ano, eu posso te dizer, de uma forma completamente diferente. E completamente diferente em muitos aspectos. No aspecto financeiro, vão prosperar, vão chegar ao final do ano, tiverem coragem de investir, de fazer alguma coisa, né? Vão chegar ao final do ano com seus negócios, vai faltar mão de obra. Amém. Vai faltar mão de obra esse ano, né, nas empresas, porque aqueles que tiverem coragem vão dar um salto em todas as áreas. E isso serve em todas as áreas. Se alguém está envolvido na área da educação, se alguém está envolvido na igreja, está envolvido em alguma coisa, esse é o ano de se levantar com coragem e de fazer esses grandes desafios. Tem gente, por exemplo, que nunca fez uma filmagem, como nós estamos fazendo aqui. Esse é o ano de começar a fazer isso. Esse é o ano de sair do anonimato e aparecer. Então, é um ano realmente sui generis, é um ano de muita ação, é um ano de fundar, de estabelecer, de construir coisas, ter coragem e avançar. É o ano 2021, é o ano dos avanços que nós vamos ter. Amém, nós recebemos essa palavra e vamos, né, fazer de tudo para que isso venha se tornar real. Amém. Através das nossas mãos, das nossas ações. E no momento que a gente se acredita, né, na palavra de Deus, embora havendo caos, Deus sempre ele se manifesta, né, com a sua glória. Então, os exemplos que o Senhor falou sobre Davi, foi esses momentos ali, a gente não pode olhar para a circunstância à nossa volta, mas se apropriar da palavra de Deus, né? Isso, da palavra profética que Davi se apropriou. Sim. Quem é tu que afronta o exército do Deus vivo, que era o exército de Israel, que havia uma palavra que esse exército conquistaria toda a terra. E agora tem alguém que se afronta e que bate de contra essa palavra profética. Davi cria muito mais na palavra profética do que no gigante. E por isso se apropriou dessa força, da unção que tinha essa palavra e avançou. E como consequência, ele se habilitou para ser o futuro rei, porque se casou com a princesa,
ficou rico e nunca mais precisou pagar imposto, nem ele, nem a família dele. Sim. Então a mensagem profética, quando nós recebemos e nos apropriamos dela, nós temos tudo para avançar. Depende de nós. Exatamente isso. Para que isso se realize. Nós precisamos crer na palavra profética. Nós precisamos nos apropriar. E como a palavra que eu falei no início desse ano, não podemos ser como Zacarias, mas qual é o sinal? Como eu posso ter certeza que isso vai acontecer? E Deus calou a boca dele para mostrar e para não impedir que ele fizesse alguma coisa e falasse negativamente. Sim. Enquanto que Maria, aquilo que nós estávamos falando aqui, offline, e Maria, pelo contrário, ela diz assim, que se cumpra em mim a tua vontade. O que eu quero dizer é que se cumpra esse ano a vontade de Deus na tua vida, querido. Amém. E tu te levante, avance e aceite e vá em frente com aquilo que Deus tem projetado para esse ano. O senhor poderia falar um pouco mais para os nossos internautas a respeito desse rompimento espiritual? Quais são as ações, então, que a igreja precisa fazer para que haja esse rompimento espiritual? Que, como mesmo o senhor falou, tudo depende de nós. Deus já liberou, Deus já fez, mas depende de nós nos posicionarmos, agirmos, para que essa mensagem profética de avanço venha se realizar na nossa vida. Rosângela, internautas, é muito importante que a gente tenha em mente que o tempo, ele não é inerte. O tempo, ele é carregado com qualidade, o tempo é carregado com poder e o tempo é carregado com propósito. Então, quando nós estamos falando numa palavra profética de avanço, que esse seria um ano de avanço, isso não é apenas uma palavra, não é apenas um desejo, não é apenas um sonho, não é apenas uma ideia. Isso é que a atmosfera está cheia disso. Os anjos de Deus estão trabalhando para isso. O poder de Deus é liberado para isso. Todas as coisas vão cooperar para que essas coisas aconteçam. Porque quando Deus estabeleceu um propósito para esse tempo, Ele estabeleceu junto com o propósito, Ele estabeleceu o poder para cumprir esse propósito. Porque a Bíblia deixa bem clara, fala muito claramente que Ele é que gerou em nós tanto querer como realizar. Então, Ele não apenas gerou em nós o querer, o desejo, o propósito de que esse ano seria um ano de avanço, mas Ele também se compromete com o realizar, ou seja, Ele nos dá força, nos dá capacidade para realizar aquilo que está no propósito dEle. Então, Daniel, quando ele estava orando, se deu conta que eram 70 anos que Israel deveria de ficar preso na Babilônia, ele se deu conta disso, começou a orar 21 dias de jejum para destravar, para desbloquear. E depois de 21 dias de jejum que Daniel fez, ele desbloqueou, destravou, veio o anjo e falou para ele, olha, eu já fui mandado e agora realmente chegou o tempo de Israel começar a voltar para sua terra. Estavam na Babilônia, Israel estava tomada por aquilo que nós conhecemos com os samaritanos que são aqueles que substituíram Israel quando eles foram levados para a Babilônia, e agora chegou o momento de retornar para Israel. Ou seja, 21 dias foi o tempo que Daniel precisou orar para que houvesse esse rompimento, houvesse a palavra profética que viesse vamos dizer assim, se ativada para que se cumprisse, para que ela se cumprisse. Nós estamos no ano 2021. Então, esse é um ano de liberação, um ano de destravamento. Bem que tu usaste essa palavra, um ano de rompimento. Agora, havia duas alternativas para o povo de Israel. Uma é ficar lá, porque eles estavam estabelecidos lá. O profeta Ezequiel disse para eles, o que nós vamos fazer? Ele disse, não, vocês vão, construam casas, tenham filhos, tenham famílias, plantem videiras, plantem árvores,
façam a vida de vocês. Vivam a vida de vocês naquela sociedade, influenciem aquela sociedade, se envolvam naquela sociedade. Bem, agora chegou o fim desse tempo. Tinha duas opções, eles estavam já aculturados. Estavam numa situação, num status quo deles. Agora eles podiam ficar ali ou podiam decidir voltar a Jerusalém e voltar a Israel reconstruindo. Isso demandava a ação deles. Ou seja, esse é o grande momento que nós estamos vivendo agora. Ou ficamos aonde nós estamos e ficamos prisioneiros, escravos, ficamos ali, né? Ficamos limitados, porque eles de certa forma eram escravos lá, eram um povo em terra que não pertencia a eles. Ou agora nós nos levantemos e vamos, mas eu vou ter que começar uma coisa do zero, do início, vou ter que recomeçar. Esse é o ano de fazer isso. E isso exige ação, isso exige determinação, isso exige energia, isso exige força, isso exige realmente posicionamento, isso exige coragem, isso exige visão. E é isso que Deus está te chamando esse ano de 2021. Romper esse círculo vicioso, romper o status quo, romper aquilo que não está bom, não está ótimo, mas está bom. Esse ano, Rosângela, o bom é inimigo do ótimo. Como sempre, mas sobretudo esse ano. Porque tem pessoas que dizem, não, está bom já. Mas Deus quer levar as pessoas a um avanço para nós chegarmos no ótimo esse ano. Então, as pessoas que estão muito familiarizadas com o bom e acham que está bom, elas vão perder o tempo, e que a gente fala em inglês a palavra timing, essa palavra em português não existe muito direito, mas que é o tempo do rompimento, que é o tempo de sair, o tempo de destravamento, é o tempo de acontecer as coisas. Então nós não podemos perder o timing desse ano, de avançar, de sair da letargia, de dizer, não, chegou a hora de voltar para Jerusalém. E aqueles que voltaram para Jerusalém, reconstruíram Jerusalém num tempo recorde. Reconstruíram de uma forma sobrenatural. Quando Neemias voltou, nós vimos que voltou Josué, que voltou todos aqueles que estavam juntos ali, da casa de Zadok, e todos eles, e construíram um avivamento com Neemias. Houve um avivamento em Israel. Por quê? Eles tiveram coragem, no momento certo, quando a palavra profética estava estabelecida, de avançar e de sair da onde eles estavam para ir para a ação. O senhor também menciona na sua palavra, mensagem profética, a respeito que o número 1 para Israel também é muito importante. O senhor poderia explanar um pouquinho para nós esse significado, a importância deste número 1? Sim. O 1 na Bíblia, e no contexto hebraico, sempre significa primeiro, sempre significa cabeça, sempre significa estar na frente, sempre significa o principal, significa início. Logicamente, a palavra vem da letra. Todos os números em hebraico são como letras. As letras são números. Para nós temos letras e números separados. No hebraico, a letra alfa, a primeira letra do alfabeto, que é a letra A, que em grego é alfa, e que em hebraico é Aleph, essa primeira letra é como que uma cabeça. Então, ela é exemplificada como uma cabeça. E a própria letra A é o número 1. Então, é a primeira letra do alfabeto, é a cabeça, significa aquele que é principal, aquele que pensa, aquele que inicia, aquele que vai na frente. Então, essa letra, e como nós estamos em 21, quer dizer, e sobretudo representa Deus. A letra 1, a letra A, que é a letra 1 também, ela para Deus, ela, na palavra de Deus, no hebraico, ela representa Deus também. Deus sempre é representado como né, o único Deus, então representa o número 1 também. Então, esse ano 21, que é um ano de inícios, é um ano de começos, é um ano de
realmente que nos traz isso, que nos traz que nos leva inspirativamente, né, e profeticamente a isso, tudo que nós estamos falando aqui agora. Amém, glórias a Deus por isso, né? Apóstolo, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu gostaria que o senhor deixasse conselho para os internautas que estão nos assistindo. Quais os conselhos que o senhor deixaria para este ano ainda, de 2021? Então, Rosângela e todos os nossos internautas, esse ano é um ano de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Com esse versículo eu queria aconselhar a todos a deixarem de escutar, a deixarem de ouvir, a deixarem de dar atenção a todas aquelas mensagens negativas, a todos aqueles que tentam mostrar, tentam dizer que a coisa está ficando de mal a pior, que está ficando ruim. E sei que existe no meio religioso, no meio nosso, no meio dos evangélicos, dizendo a coisa está pronta para acontecer, o fim, a volta de Jesus ou qualquer coisa. Bem, se Jesus está para voltar, não tem por que fazer investimentos, não tem por que avançar. Se Jesus vai voltar logo, não tem por que fazer qualquer coisa. Se Jesus, quem sabe, vai voltar durante esse ano, porque eu vou me dedicar, porque eu vou fazer alguma coisa em especial. Eu quero que tu esqueça essas coisas. Entenda algo que eu vou dizer. Viva de acordo com a palavra profética. A palavra profética diz que é um ano de avanço. Para que tu avance, para que tu vá para frente, para que tu conquiste, tu precisa acreditar. Ninguém avança se ele não acreditar naquilo que ele está investindo seu tempo, sua vida, seus recursos, seu dinheiro e, quem sabe, comprometendo-se com algumas coisas. Por isso é preciso acreditar. Eu quero que tu acredite que esse ano será um ano tremendamente de avanço. Se tu perder esse ano, escutando notícias negativas, te refreando por alguma outra coisa de que pessoas que são muito místicos, que falam coisas baseadas em algumas conclusões muitas vezes apressadas e sem uma base muito sólida, o que vai acontecer é que tu vai perder esse tempo de avançar. Israel tinha, quando chegaram na frente da terra prometida, depois de andar um ano no deserto, Deus deu para eles, bem, agora chegou a hora de avançar. Mandou os 12 príncipes ir lá ver como é que estava a terra, eram 12 líderes, um de cada tribo, avançaram, olharam, 10 dos 12 vieram com um reporte negativo e automaticamente o povo todo ficou para trás, ficou acuado, ficou amedrontado e inclusive murmuraram, choraram e ninguém então avançou para o projeto de Deus. O que aconteceu? No outro dia eles perceberam que tinham errado na decisão deles. Então quiseram decidir de entrar na terra. Tentaram entrar na terra e morreram e foram massacrados. Por quê? Porque o tempo de avançar era o dia anterior. Era um tempo anterior. Agora já tinha mudado o tempo. Agora já não era mais o tempo de avançar. Agora não era mais o tempo de conquistar. E por isso não aproveitaram o tempo de avançar e ficaram presos e morreram no deserto toda aquela população. Se tu não aproveitares esse ano e fizeres um avanço significativo esse ano, entenda, trabalhe em equipe esse ano, mobilize a equipe, reúna pessoas, não tente fazer as coisas sozinho, trabalhe em equipe, não te centralize, não centralize o poder, discuta com outras pessoas, construa algo grande, algo bonito, faça com que as pessoas estejam junto nos projetos, crie projetos desafiadores esse ano, para que tu entre na terra que Deus te prometeu para esse ano. Que seja um ano de grandes avanços na tua vida, tenha coragem, confie na palavra profética e Deus te abençoará. A todos os nossos internautas do Conexão Bênção, bênção sobre todos vocês, em nome de Jesus. Apóstolo Ricardo, muito obrigada
por ter dado esse tempo para nós. Sabemos que o seu tempo é bastante, né, utilizado, mas assim, nós temos muita gratidão pela sua vida, pela vida da profeta Eneida também, e nós somos muito gratos porque ao longo dessa caminhada na rede apostólica nós já usufruímos de muitas coisas. Deus já nos liberou para muitas coisas, nós cremos em muito mais que Deus vai fazer este ano de 2021, grandes coisas viveremos, né? Grandes avanços nós viveremos. Então, muito obrigado, muita gratidão mesmo, que essa mensagem, essa palavra profética venha se cumprir nas nossas vidas e que em breve nós venhamos nos encontrar novamente. A profeta Eneida também estará junto, aqui o Senhor está convidado para nós gravarmos também sobre a história da rede apostólica. Então, nós vamos nos sentir honrados, né, em receber vocês dois aqui, os nossos pais espirituais, para este momento também. Muito obrigada mesmo pela sua presença aqui com a gente no Conexão Bênção. E você que está nos assistindo, que essa palavra venha impulsionar você a viver grandes avanços este ano de 2021. Que você venha viver o melhor dessa terra. A palavra de Deus diz em Lucas 1:37 que para Ele não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Creia que Deus está contigo neste ano de 2021 e você viverá grandes coisas, assim como nós recebemos essa mensagem profética do apóstolo Ricardo Wagner. Então Deus abençoe a sua vida, se conecte às bênçãos através da palavra de Deus e seja abençoado. Deus abençoe a sua vida. Em ti eu tudo posso.